questão número 16 é uma questão de álgebra básica que envolve fatoração. Olha só, simplificação de uma fração algébrica. Para você poder simplificar uma fração algébrica, você vai ter que fatorar, né? Mas o problema é o seguinte, aqui não dá para fatorar nada. Esse camarada aqui, x2 mais y2 menos xy, não dá para fatorar. Quer dizer, na verdade dá, mas vai ficar um negócio feio, tá? Uma expressão do primeiro grau envolvendo xy com radical, não vai ficar bonito. Mas essa expressão aqui, você tá achando que ela é familiar? Sim, isso aqui é uma expressão que faz parte da fatoração disso aqui, ó. x3 mais y3, a soma de cubos. Não confunda com o cubo da soma, tá? Isso aqui é a soma de cubos. Como é que a gente fatora isso aqui, a soma de cubos? É isso aqui. Isso aqui fatorando vai ficar a soma dos números, x mais y, e o outro fator que você vai ter aqui vai ficar o x ao quadrado menos o produto dos números mais o quadrado do segundo número. E esse aqui é um termo que aparece na fatoração da soma de cubos. Puxa vida! Então, eu vou tentar fazer o seguinte, eu vou tentar mexer nesse numerador aqui para fazer aparecer uma soma de cubos. Se eu conseguir, eu vou conseguir fatorar desse jeito, vou cortar esse fator. Então, vamos para esse numerador aí. Esse numerador, ele é o seguinte, x que multiplica x2 mais x menos y. E aqui tem y ao quadrado que multiplica y mais 1. Vou olhar só o numerador, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, bom, vamos desenvolver isso aqui. Vai ficar x3 mais x2 menos xy mais y3 mais y2. E aí eu vou agrupar esse x3, vou deixar junto com o y3, porque eu vou usar isso aqui, ó. Então isso aqui vai ficar x3 mais y3, e sobrou ainda essa parte aqui, x2 mais y2 menos xy. Poxa, x2 mais y2 menos xy, ele apareceu aqui. Esse fator do denominador, que é isso, ele aparece aqui em cima, mas ele não está ainda como fator. Ele está somado. Acontece que dentro desse x3 mais y3, tem ainda mais um fator desse aqui embutido. Então vamos escrever isso assim. Vamos pegar esse x3 mais y3 e vamos escrever desse jeito aqui fatorado. Isso aqui é x mais y que multiplica isso aqui, x2 mais y2 menos xy. E aqui a gente ainda tem mais um termo igualzinho a esse, né? Quer dizer, mais uma vez x2 mais y2 menos xy. Eu tenho que dividir isso, já vou colocar ele aqui como fração algébrica. Eu tenho que dividir por isso. x2 mais y2 menos xy. x2 mais y2 menos xy. Agora olha só. Aqui você tem x2 mais y2 menos xy. Aqui também você tem. Então você pode colocar em evidência esse fator. x2 mais y2 menos xy. x2 mais y2 menos xy. Vai ficar multiplicando quem? X mais y. Que mais? Mais 1. Uma vez ele, né? Tá, então colocando x2 mais y2 menos xy. Colocamos em evidência, ficou x mais y e mais 1 aqui. Pronto. E agora isso aqui está dividido por x2 mais y2 menos xy. E agora você tem esse mesmo fator no numerador e no denominador. Então você pode simplificar. Quanto é que sobrou?
x mais y mais 1. X mais y mais 1. Então, olha aqui as respostas. Tem esse jeitão, né? X mais y mais 1, olha aqui, ó. 1 mais x mais y. É o próprio. Aqui está com sinal trocado, sinal trocado, sinal trocado. O único que está todo mundo positivo é esse aqui. Tá certo. Então, a resposta correta é a letra D de delta. Calma aí! Eu vou mostrar uma outra solução para esse problema, tá? Digamos que você não conseguiu perceber essa fatoração. E aí, tudo perdido? Tudo acabado? Não. Você consegue resolver questões que envolvem simplificação, fatoração, mesmo quando você não consegue fatorar corretamente, estrategicamente, né? Fazendo divisão de polinômios. Olha só, vou resolver novamente essa questão fazendo divisão de polinômios. Mas para isso eu vou deixar anotado que eu já tenho isso aqui, ó. Eu vou deixar isso aqui já anotado, tá? Eu tenho isso aqui, que eu quero dividir por isso aqui. Então vamos anotar. Então vamos fazer essa divisão aqui. Olha só, o método normal para resolver isso aqui, para simplificar isso aqui, é fatorar. Só que para fatorar você tem que visualizar os fatores, né? E às vezes você não consegue visualizar esses fatores. Quem que eu fatoro? Qual é o caso de fatoração que eu uso aqui? Bom, nesse caso você pode simplesmente fazer a divisão polinomial. Divide esse polinômio por esse polinômio. Para fazer isso, você tem que colocar tanto o numerador quanto o denominador de forma ordenada. Quer dizer, você tem que escolher qual vai ser a tua variável, x ou y. Aqui você tem x e y, são duas variáveis. Então você considera uma como variável e a outra como se fosse uma constante. E aí você coloca em ordem decrescente das potências dessa variável. Por isso que eu coloquei assim, x3, x2, x, e aqui é o termo que não tem x, né? Que é y3 mais y2. E aqui também coloquei em ordem de potências decrescentes de x. x2, x e aqui o termo independente de x. Então eu vou fazer essa divisão polinomial. Como é que a gente faz isso? Primeiro começa abaixando o termo de maior grau. Então, abaixa o x3. Então, vou dividir. Quanto é x3 dividido por x2? x3 dividido por x2 é x. Agora você pega o x e multiplica aqui. X por isso e x por isso. Vai ficar menos x3. Vai ficar mais x2y. E aqui vai ficar menos xy2. Só isso, né? Então, olha aqui. Termo de terceiro grau, termo de segundo grau em x, né? E termo de primeiro grau em x. Eu coloco termos de mesmo grau um embaixo do outro para poder fazer a conta. Quanto vai dar isso? O x3 vai sumir. E aqui a gente vai ficar com x2... que multiplica 1 mais y. Aqui nós vamos ficar com x, que multiplica quanto? Menos y menos y2. Menos y menos y2. E aqui ainda tem esse termo aqui, né? Vamos colocar ele aqui do lado. y3 mais y2. Pronto. E agora continuamos com a divisão. Vou dividir agora esse termo por x2. Quanto é x2 vezes isso dividido por x2? Vai ficar isso, 1 mais y. Olha lá que já apareceu o x mais y mais 1 da nossa resposta, né? E é claro que essa divisão tem que dar resto zero, né? Senão não vale. Senão não simplifica coisa nenhuma, né? Então, vai dar 1 mais y. Agora eu vou pegar esse 1 mais y, vou multiplicar por todo mundo que está aqui em cima e vou colocar aqui com sinal trocado. Então vamos lá. 1 mais y vezes x2 vai ficar menos x2 vezes 1 mais y. Claro, vai cortar. E aqui você vai ter 1 mais y vezes menos xy. E aí você troca o sinal. Então vai ficar mais xy que multiplica 1 mais y.
E aqui você vai ter ainda um menos 1 mais y vezes y2. 1 mais y vezes y2. Bom, é claro que isso aqui vai cortar e isso aqui vai ter que zerar também, vai ter que dar resto zero. Será que dá certo isso? Será que a gente errou em conta? Então vamos desenvolver isso aqui e ver se isso aqui realmente dá zero. Olha, a gente tem aqui menos xy, menos xy2, e aqui tem mais xy, mais xy2. São os caras que tem x, né? E vai zerar. Esses caras vão cortar e esses caras vão cortar. Então essa parte aqui do x vai dar zero. Realmente, isso vai cortar com isso. E esse aqui de cima vai cortar também? Sim, olha só. Aqui a gente tinha y3 mais y2. y3 mais y2. Aí eu joguei aqui com o sinal trocado. Um mais y vezes isso. Quer dizer, ficou menos y2 menos y3. Claro, vai cortar tudo também. Vai cortar esse y3 e vai cortar esse y2. Isso aqui vai dar zero. Então, realmente, isso aqui vai dar resto zero. Portanto, essa divisão desse numerador por esse denominador vai dar isso aqui. X mais y mais 1. Então, outra forma da gente encontrar que dá x mais y mais 1. Para quem não enxergou essa fatoração, faz pela divisão, como eu fiz aqui, que dá certo do mesmo jeito. Dá para você fazer isso aqui na maioria das questões de fatoração que você não consegue ver o que corta, o que simplifica, tá?